E olha só, o verão nem sempre é sinônimo de férias tranquilas, porque apesar de ser um período em que a gente aproveita para descansar, para ir à praia, também é aquela época, gente, das viroses, que elas aparecem com mais frequência, principalmente nos nossos pequenos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a médica pediatra, doutora Valéria Caroline Santos, que atua no Hospital Infantil Pequeno Anjo, aqui em Itajaí. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. E é um assunto muito importante a gente falar nessa época, porque a gente está vendo muitos casos de crianças com viroses, né, doutora Valéria? Sim, essa época do ano aumenta bastante, principalmente as gastroenterites, né? Uhum. E quais que são as principais causas dessas viroses, dessas gastroenterites, que acaba culminando em muita gente nos postinhos, em muita gente até mesmo no pronto-socorro do hospital? A principal causa é a transmissão que a gente fala fecal-oral, ou seja, ou é de uma pessoa doente para uma pessoa sadia, ou pela contaminação. Então, nessa época do ano, muita gente junta, a higiene dos alimentos, higiene das mãos, né? A gente sempre vai cair na velha história, lavar bem as mãos, né? O principal método de contaminação é pela higiene. A gente percebe que muitas pessoas comentam assim que foram à praia e aí depois começaram os sintomas. E é muito comum isso também, porque às vezes você acaba pegando um alimento, não higienizando bem as mãos, né? E os próprios alimentos, eles ficam mais perecíveis com o calor, né? Então, prolifera mais bichinho ali naquele alimento se não tiver adequadamente armazenado, por exemplo. E com o verão, com a praia, por exemplo, com o calor, assim, é mais fácil das viroses também serem transmitidas? Sim, justamente por esse motivo. Muita gente aglomerada e tá brincando, tá na praia, acaba que não lavam as mãos. E os locais, né? Muitos locais abrem na temporada, a gente não sabe as condições de higiene, a limpeza do ambiente, então isso tudo piora com o verão, né? Agora, eu me coloco também aí nessa turma. Quem é mãe, quem é pai, a gente vê a criança ali com vômito, com diarreia, e já pensa, meu Deus, eu preciso levar para o pronto-socorro. Mas aí chega lá, o pronto-socorro tá lotado. Muitas vezes as crianças com outras doenças. A gente faz o certo, não faz o certo? Em quais casos que a gente deveria levar as crianças, deve levar as crianças? Então, nesses casos de viroses, no início da virose, que a criança está um pouco caidinha ou está com vômito, diarreia, você espera essas primeiras 24 horas, conforme... Avalia em casa, Isso, então. dá uma observada em casa. Dá o remedinho que o pediatra já acostumou receitar antes, então um remedinho para dor, um remedinho para náusea e vômito, né? Um probiótico para diarreia, mas o mais importante, hidratação. Água, sorinho de reposição oral, tanto caseiro quanto o que a gente pode comprar pronto na farmácia, né? Então, hidratar a criança e repouso. Né? A partir daí, se não tiver melhora nessas 24 horas ou surgirem sinais de alerta, deve levar para o hospital. Quais que são esses sinais de alerta assim, que a gente precisa ficar atento? O principal das gastroenterites é a desidratação, né? O principal é isso, então, que você já falava. Isso, daí o que acontece? Vocês vão perguntar, como que eu vou saber se está desidratado ou não? Era a próxima pergunta, assim, eu já ia te interromper para dizer, mas como que a gente percebe que a criança está desidratada? Então, as crianças começam a ficar muito amuadinhas, quietinhas, o olhinho começa a ficar mais fundo, boca branca e seca, né? E nos bebês a gente consegue observar até mesmo pela fralda, né? Então, um pouco xixi, né? Mais hipoativo, dificuldade das mamadas, isso é um sinal que o bebê está desidratando. Daí isso sim, né? A criança quietinha demais leva para o pronto-socorro avaliar. Até porque eles não são quietinhos, Não. nada quietinhos, né? E é importante a gente falar isso para as mães, para os pais, para as avós, para os avós também, porque muitas vezes a gente se desespera e acha que está fazendo melhor já correndo para o PA, para o postinho, e na verdade lá podem ter outras doenças também, né, doutora Valéria? Exato, a gente brinca às vezes que a criança entra boa e sai doente. Por quê? Porque dentro do ambiente hospitalar também tem vírus, bactérias, outras doenças transitando ali, né? E a mesma coisa, higienização das mãos, contato, criança está na sala de espera, está pegando o biscoito do amigo, está abraçando o outro que está ali esperando, né? Então acaba realmente fazendo contaminação cruzada. Eu quero que você reforce, assim, como que a gente pode, você já falou muito, né, sobre o que não fazer, mas como que a gente pode evitar, tentar prevenir essas viroses de verão, Então, essas gastroenterites? Coisa número 1, higiene, limpeza das mãos e dos alimentos, né? Isso sempre. Coisa 2, evitar lugares muito aglomerados, né? Com criança, não é saudável você ficar em ambientes aglomerados, até na praia, a gente fala ambiente aberto, não tem problema, mas a praia com muita gente circulando, sim.
E última dica, se você está doente, não visite crianças, né? Se você não está se sentindo bem, não vá visitar ninguém, nem bebês, nem crianças. É verdade, olha, essa história, né, de quem está doente com algum sintoma, alguma coisinha, não vá, não visite, fique em casa também, para que você evite a circulação do vírus. Com certeza. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso Ver Mais. Bom trabalho. Obrigada, amor. Bom trabalho a todos. Obrigada.